Bom, pessoal, vamos lá, mais um videozinho aqui, tá? Esse vídeo, pessoal, é para responder dois comentários que eu recebi hoje aqui no YouTube. E eu tenho que responder, apesar de haver com tema político, tá? Como eu falo, é bom a gente tocar nesses temas, porque existe uma ignorância muito grande, né, em boa parte da sociedade brasileira com relação à política. O primeiro comentário foi de um rapaz que perguntou assim da Venezuela: você sabe o que está acontecendo na Venezuela? Você viu a Venezuela? Eu até respondi, E o outro comentário foi do rapaz que falou que o socialismo gera pobreza, né? Eu vou começar com esse do socialismo, né? Eu acho engraçado que os bolsonaristas, eles acreditam realmente que foi criada uma teoria política, econômica, para gerar pobreza. Como se Marx e Engels estivessem lá tomando uma cerveja lá na Alemanha. E eles falam assim: vamos criar uma teoria que vai melhorar o mundo, a vida das pessoas, vai trazer mais igualdade social. Não, Marx, isso já existe, chama-se capitalismo. Vamos criar uma teoria que empobrece as pessoas. Boa, gostei. Vamos criar um mundo mais pobre para todo mundo viver bem melhor. É isso que eles acreditam. E eles acham que as pessoas que aderiram ao socialismo, ou líderes de países, é por causa disso. Estava lá, por exemplo, o Mao Tse Tung. Aí ele fala assim: poxa, gostei do livro desse alemão, né? Esse alemão inteligente, essa teoria dele vai gerar milhões de fome, pobreza, desemprego. É isso que eu quero para o meu país. Vamos implementar já. Eles acreditam nisso. E eles acham que pessoas que foram inteligentes, estudadas, né, que foram até gênios da humanidade, aderiram a essa ideologia que só gera pobreza. Como, por exemplo, Oscar Niemeyer era comunista, o Charlie Chaplin. Quer ver quem mais que era adepto do comunismo? Eu não vou lembrar de cabeça o nome de todos os famosos, mas são pessoas extremamente brilhantes e estudadas, que leram, estudaram e falaram: poxa, gostei dessa teoria que gera pobreza, viu? É isso que eu vou seguir, vou virar comunista, que vai gerar pobreza no mundo inteiro e todo mundo vai viver pobre e feliz. Tem que ser muito forçoso, né, pessoal, para acreditar numa bobagem dessa. Mas infelizmente boa parte da população do Brasil acredita nessas narrativas de que o socialismo só gera pobreza. E eu vou explicar para vocês por que acontece isso, com as analogias que eu sempre faço aqui no canal. Eu vou dar um exemplo hipotético para vocês, tá? Lembrando que é um exemplo hipotético. Digamos que eu quero montar uma padaria. Eu chego numa rua de um bairro, eu alugo um ponto, eu monto ali uma padaria do Rony. Pronto, minha padaria. Eu vendo pãozinho, bolo, essas coisas. Aí você também quer montar uma padaria. Você escolhe um ponto próximo ao meu, pode ser até do outro lado da rua, e você monta a sua padaria. Eu fico incomodado, falo: poxa, eu vou perder clientes que esse cara aí está vendendo pãozinho. Então, começa a surgir uma competição entre as duas padarias, a minha e a sua. Mas eu, Ronaldo, nesse exemplo hipotético, eu sou bem conhecido no bairro, sou uma pessoa influente, tenho muitos amigos, já fiz favores para as pessoas do bairro. Então eu começo a chegar para todo mundo do bairro, eu começo a proibir essas pessoas de comprarem na sua padaria. Ei, fulano, não compra naquela padaria ali não, tá? Se você comprar ali, você vai perder minha amizade, tá? Você lembra que eu já ajudei você no passado. Então, não vai ali não. Ah, Ronaldo, mas ele faz uns bolos tão gostosos ali. Não, se você comprar lá, nossa amizade acabou. Então, eu estou proibindo as pessoas do bairro de comprarem naquela padaria. Esse exemplo hipotético meu lembra até aquela novela Tieta. Não sei se vocês viram essa novela antiga da Globo, que a Perpétua ela proíbe uma mercearia de vender para uma mulher porque ela acha que ela é quenga, né? Mas enfim, nesse exemplo hipotético, eu estou proibindo as pessoas de comprar naquela padaria. Com ameaça, intimidação, apelo emocional, essas coisas. Então, automaticamente, depois de alguns meses, essa padaria sua, que é concorrente da minha, ela vai quebrar. Porque as pessoas foram proibidas de comprar ali. Aí eu pergunto: isso foi uma concorrência justa? Vamos fazer um exercíciozinho de lógica. Eu posso dizer que você é um mau comerciante porque a sua padaria quebrou? Tá vendo? Ó? Ele não sabe nem gerir o negócio lá. Pouco no mês a padaria dele veio à falência. Nesse exemplo hipotético, eu posso dizer isso? Eu acho que não. Porque não foi você que não soube gerir a sua padaria, não foi um mau gerente do seu negócio. Na verdade, eu que fiz todo um boicote para impedir que as pessoas comprassem na sua padaria. Aí é muito fácil eu sair ganhando e dizer que eu sou um melhor comerciante que você. Tá vendo? Eu entendo de negócio, o fulano não. Sendo que eu fiz todo um boicote para atrapalhar o seu negócio. É mais ou menos isso que acontece, pessoal, com os países socialistas. Vários países que adotaram o sistema socialista, ou tentaram fazer uma economia planificada para suas sociedades, eles sofreram sanções dos Estados Unidos. E a sanção dos Estados Unidos é basicamente isso: olha, ninguém pode comprar nem vender mais nada para a Venezuela. Os americanos avisam o resto do mundo que se alguém comprar ou vender daquele país, como por exemplo a Venezuela, eles não vão fazer mais negócio com eles e com os países aliados, como por exemplo a União Europeia, Canadá, Austrália, essas coisas. Inclusive esse que é chamado Norte Global, que a Dilma falou naquele vídeo, tá? Mesmo um país que está no sul como a Austrália, ele é considerado Norte Global, ele só é sul geográfico, tá?
enquanto que Índia e China, que estão no hemisfério norte, eles são considerados sul global, tá? Então os americanos fazem isso, eles chegam para o resto do mundo, eles avisam. Chega lá para o presidente do México e fala, olha, se você comprar petróleo da Venezuela, você não vai mais fazer negócio com a gente. Sendo que os Estados Unidos é o principal país do mundo por causa do dólar. A economia do planeta gira em torno do dólar. Então se você perde negócio com os Estados Unidos, você praticamente vai botar o seu país em crise. Então os americanos fizeram isso com vários países que se tornaram socialistas. Eu não vou dizer todos, tá? Que alguns têm algumas diferenças no tipo de sanções, tá? Mas a maioria dos países eles fizeram isso, alegando que estão defendendo a democracia nesses países. Ou seja, a terra da liberdade, né, que é os Estados Unidos. Eles falam assim, ou você tem o mesmo regime que o meu, ou então nós vamos impor sanções ao seu comércio, ao seu país. Aí aquele país literalmente quebra, que nem nesse exemplo da padaria. Então eu não posso dizer, por exemplo, que o socialismo deu certo ou deu errado em dado país, se na verdade eles são vítimas de um boicote dos americanos e dos países aliados. A única maneira de eu falar que o socialismo dá certo ou não é eu comparar um país que não teve sanções, que pode negociar com o planeta inteiro, e aí ver se aquela economia deu certo ou não. Aí eu posso dizer, não, realmente o socialismo não deu certo. Ó. Aquele país não sofreu sanção nenhuma e mesmo assim está uma merda. Aí sim, agora nesse caso não. Tá? Alguns argumentos, como por exemplo do Kim Kataguiri, ele chega a falar assim quando as pessoas falam das sanções econômicas. Ah, então o comunismo é tão bom que depende do capitalismo para existir. KKKKKK. Na verdade não tem nem a ver com capitalismo isso daí, pessoal. Os países sempre tiveram que negociar com outros países aquilo que não tem nos seus países. Isso é histórico até. O que levou ao descobrimento das Américas? Foi a busca pelo caminho das Índias. Porque a Europa ela tinha necessidade de vários produtos e especiarias que só tinham na Índia. Canela, cravo, noz, alguns tipos de pimenta, etc. Principalmente o açúcar, né? O açúcar era uma raridade na Europa. Então eles tinham que fazer todo aquele intercâmbio, passando pelos árabes, até chegar na Europa, chegava caro esses produtos. Por isso que os europeus começaram a investir em navegações, porque eles estavam tentando descobrir um novo caminho para chegar às Índias, para comprar direto das Índias, sem precisar passar pelos árabes. Então isso sempre foi assim no mundo. Tem países que têm certas coisas que não tem nos outros. Que nem eu falei, por exemplo, do açúcar. O açúcar, parece que na Europa tem até um tipo de açúcar de beterraba, mas ele é insuficiente, né, para o tamanho da Europa, a produção dele. O açúcar ele é extraído basicamente da cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar ela só dá em lugares tropicais, como o Brasil, por exemplo, tem que ter um clima quente. Então, por exemplo, uma Rússia, que é um país que passa por rigorosos invernos, não tem como eles terem um canavial lá e produzir açúcar. Por isso que eles dependem dos outros países. E assim por diante. Todos nós temos coisas que nós dependemos dos outros países. Então não tem nada a ver com capitalismo ou comunismo. Tem a ver que o mundo sempre foi assim. Às vezes a gente tem que cruzar o planeta para comprar uma coisa que o nosso povo precisa, porque no nosso país não tem. E no caso da Venezuela, por exemplo, a economia da Venezuela, que nem eu falei naquele outro vídeo que eu expliquei sobre a Argentina e Venezuela, a economia da Venezuela ela é muito dependente do petróleo. Eles não têm uma diversidade econômica que nem o Brasil. Então é claro que se teve uma queda do preço do petróleo e as sanções econômicas dos americanos, é claro que eles iam quebrar. Enquanto que países maiores como China ou Brasil, por exemplo, que tem uma economia um pouco mais variada, nós temos indústria, agropecuária, turismo, não sei o que, etc. e tal, a nossa economia é um pouco mais forte. Mesmo se a gente sofresse sanções, por exemplo, nós teríamos mais chance de não ser afetado por sanções do que um país cuja economia depende do petróleo. Por exemplo, teve a guerra da Ucrânia, né, que a Rússia invadiu a Ucrânia. Os Estados Unidos começou a ter uma carência por petróleo, porque isso afetou a produção de petróleo, né? A distribuição de petróleo da Europa para os Estados Unidos, porque a Europa dependia do gás russo, aí sem o gás russo eles tiveram que usar mais petróleo, isso acabou afetando os Estados Unidos. O Biden chegou até a cogitar a hipótese de voltar a comprar petróleo na Venezuela, porque a Venezuela é relativamente próxima da América do Norte. A Venezuela está bem em cima aqui da América do Sul. Mas, por causa dessa frescura de sanções econômicas, eles não podem comprar. Quer dizer, prejudica o próprio Estados Unidos e prejudica a Venezuela. E se eles pudessem comprar, ia entrar mais dólar na Venezuela, ia ajudar a economia deles, e os Estados Unidos iam ter o petróleo que eles precisam tanto. Mas por causa dessa frescura de sanção econômica, eles não podem comprar da Venezuela. Vocês viram como isso é uma grande bobagem? Aqui nesse exemplo da padaria que eu falei para vocês. Então fica uma coisa bem confusa, né, até nessa questão. E outro ponto interessante que eu ia falar, dessa questão de sanção econômica, que nem por exemplo no caso da Venezuela, que além de prejudicar a Venezuela na economia, na verdade essas sanções elas prejudicam mais o povo do que os líderes do povo. Os americanos alegam que o Nicolás Maduro é um ditador, que de fato é, que a Venezuela não tem mais democracia, como de fato é verdade, parece que as eleições lá são todas fraudadas, não tem oposição política, etc, etc, etc. É um assunto que a gente pode até discutir e concordar, mas o fato é que quando os americanos colocam sanções na Venezuela, quem sofre é o povo. O Nicolás Maduro, que é o líder maior do povo,
ele não passa uma fome sequer. Ele continua até gordinho, ele come bem, come carne, deve comer picanha, deve se alimentar super bem. Os generais dele, que são os mais próximos dele, que ajudam a manter ali a ordem do país, para o povo não se rebelar contra ele, também devem ganhar e se alimentar muito bem. Então essas sanções, na prática, elas prejudicam mais ao povo do que os líderes do povo. Então é até engraçado, né? Se eles acham que o Nicolás Maduro é um ditador, em vez de ferrar com o ditador, não, eles ferram com o povo, que já é oprimido pelo ditador. O que não faz o menor sentido, não faz a menor lógica. Eu acho até cruel isso, quando eu vejo, por exemplo, o Lula falando que quer ajudar a Venezuela, os bolsonaristas entram em piti. Não, porque o Nicolás Maduro é um ditador, amadinho, não tem que ajudar a Venezuela. Mas quando o Lula fala de ajudar a Venezuela, é ajudar o povo. É um povo que já é oprimido por um regime linha dura e não tem nada a ver com o Nicolás Maduro ajudar a Venezuela. O Lula queria ajudar aquele povo, para eles terem mais trabalho, mais alimento, mais emprego, essas coisas. Mas essas pessoas são tão cruéis que elas não enxergam por essa ótica. Elas acham que tem que ferrar o povo mesmo. Quer dizer, se o povo é oprimido por um ditador, o povo é que paga. Quem tinha que pagar é o ditador. Por que os americanos não fazem uma operação de elite, não vai lá e mata o Nicolás Maduro? Um exemplo hipotético, tá, pessoal? Por que os americanos não fazem uma operação para derrubar o Nicolás Maduro? Seria mais útil do que colocar sanções que só prejudicam o povo. Quer ver outro exemplo? Cuba. A ilha de Cuba, todo mundo que visita a ilha fala que lá tem carros de décadas atrás, né? Porque por causa de sanções econômicas, os outros países do mundo não podem importar carros ou peças de automóveis para os cubanos. Eles estão sempre tendo que arrumar os mesmos carros. Se uma peça quebra, eles têm que arrumar, levar uma retífica, sei lá, fazer de novo, enfim, por causa das sanções econômicas. Então, enquanto houver esse tipo de sanções econômicas, é claro que o socialismo não vai dar certo. É por isso que eu falei naquele vídeo lá sobre comunismo que eu fiz aqui no canal, que o comunismo ele se tornou até utópico, né, em certas partes. Primeiro porque tem uma divisão global, né, comunistas e anticomunistas. Os americanos chegaram a fazer guerras anticomunistas, né, como por exemplo no Vietnã, né, usaram até napalm, bombas proibidas lá para tentar acabar com o Vietnã, só porque o Vietnã se tornou comunista. Segundo, que o mundo só se tornaria realmente socialista ou comunista se houvesse uma consciência global de que tinha que haver mais distribuição de riqueza para ter menos desigualdade social. Aí só assim realmente talvez houvesse, mas por enquanto eu acho que isso ainda é uma utopia, tá bom? E por falar em Vietnã, só para finalizar o vídeo, vocês sabem onde os americanos estão indo agora depois de uma certa idade, quando eles se aposentam na América? Estão indo morar no Vietnã. Olha como esse planetinha dá volta, né, pessoal? Isso eu vi uma reportagem falando sobre isso. Por quê? Porque o Vietnã é um país socialista e o Vietnã tem um sistema de saúde de graça, que nem o nosso SUS aqui no Brasil. Sendo que na América nada de graça. Um tempo atrás aí viralizou um vídeo de uma idosa, até não sei se vocês viram, que ela estava passando mal, ela foi em 2 hospitais, ela não conseguiu ser atendida porque ela não tinha um plano de saúde que cobrisse. Então ela acabou morrendo. Então os americanos sabem que lá na América, por ser o país mais capitalista do mundo, se você estiver doente, você pode morrer, que se você não tiver dinheiro para pagar a conta, você morre. Então muitos americanos, quando se aposentam, eles têm esse medo de ficarem doentes, com uma diabetes, alguma coisa, e não ter dinheiro para pagar a conta do hospital. Então eles estão indo para o Vietnã, onde o padrão de vida é altíssimo, a qualidade de vida do Vietnã é ótima e o sistema de saúde é gratuito. Lá é seguro, as cidades são boas, o povo é pacífico, não tem tanta violência e é um país socialista. Tá aí um exemplo, as pessoas falam, onde é que o socialismo deu certo? Por que elas não vão ver os índices do Vietnã? Que até os americanos estão indo para lá. Então, pessoal, a única forma de alguém dizer assim que o socialismo não deu certo em nenhum lugar do mundo, primeiro que é uma mentira. Tem Suécia, Vietnã, a própria China é um exemplo que está virando uma potência global, etc. Então nós temos sim países com experimentos socialistas que deram certo, que tiveram mais igualdade social e menos desigualdade, né? Menos aquela concentração de riqueza capitalista. E segundo, que a única forma de você dizer realmente que um país socialista não deu certo, você tem que ver se ele sofreu sanções econômicas ou não. Porque senão você vai estar fazendo que nem esse exemplo que eu falei no começo do vídeo da padaria. Você vai estar boicotando um negócio do outro e depois você vai estar contando vantagem de que ganhou do negócio dele. Ah, ele é um mau gerente, ele não sabe gerenciar. Claro, boicotando os outros, até eu. Tá bom? Então é assim que funciona na prática. Tá aí, galerinha, obrigado aí por terem assistido. Espero que tenham gostado e entendido, tá? Quem puder dar um like aí no vídeo que ajuda a aumentar o alcance da atividade. Paz a todos.